Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 25 de maio, dia dedicado a Nossa Senhora, sábado sempre em memória votiva à Virgem Santíssima. E eu quero te convidar, nesse último dia da 8ª semana do tempo da Páscoa, a meditar comigo a palavra que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, quem não for como criança não entrará no reino dos céus. Não são palavras minhas, são palavras de Jesus. O que significa nesse evangelho ser como criança? Significa ter uma abertura total de alma para acolher a palavra e a vontade de Deus. Nós sabemos que as crianças, na sua pureza, na sua ingenuidade, elas acolhem com muita alegria, com muita vontade, tudo aquilo que os adultos lhes dizem. Basta que nós vejamos, por exemplo, quando vamos comemorar as festas da Páscoa e do Natal, a maioria das crianças crê profundamente que quem vai trazer o ovo de Páscoa é um coelhinho. Crê profundamente que no Natal, um velhinho gordo, chamado Noel, vai entrar pela chaminé, ou sei lá, pela porta, pela janela, e vai deixar ali numa meia os presentes que ela pediu. E por quê? Porque assim os adultos lhes contaram que aconteceria. Ora, com relação à chegada dos novos bebês, quantas crianças, eu conheço, eu tenho muitos afilhadinhos de batismo, quantos dizem, a cegonha trouxe o bebê da mamãe e do papai e deixou aqui no berço. Nós sabemos que isso acontece. Por quê? Porque a criança ela tem essa pureza de alma, a criança tem essa ingenuidade, essa capacidade de acolher aquilo que o adulto diz. Ela confia plenamente no adulto. Se você coloca uma criancinha no alto de uma mesa, você que é pai e mãe e diz pule, a criança vai pular. Por quê? Porque ela tem a certeza de que você vai tomá-la nos braços. Na nossa vida e relação com Deus, nós precisamos ser assim, inteiramente abertos, disponíveis, desejosos de crer e viver aquilo que Deus apresenta a nós. Isso é um fato. Nós precisamos ser assim. Quando eu penso nessa alegria de Jesus ao acolher as crianças, a abençoar as crianças, a mostrar aos discípulos que somente quem é como criança vai receber o reino dos céus, eu me recordo aqui de um outro fato na nossa vida católica que aconteceu sobretudo nos 2 últimos séculos, que são as aparições da Virgem Maria. Vamos começar lá em 1830 com Nossa Senhora, a Santa Catarina Labouré, na igreja da Medalha Milagrosa em Paris, na Rue du Bac. Ora, Catarina era uma jovem, um coração puro, desejoso de fazer a vontade de Deus. Dali poucos anos depois, 1848, Nossa Senhora apareceu em La Salette a 2 crianças, um casal de irmãos. Em 1858, 10 anos depois, Nossa Senhora aparece em Lourdes, a Santa Bernadette, uma menininha. Depois, em 1917, Nossa Senhora aparece em Fátima, Portugal, a 3 crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta. Em 1947, em Simbres, cá no Brasil, Nossa Senhora apareceu a 2 meninas. Daqui a pouco, em 1961, em Garabandal, na Espanha, Nossa Senhora aparece a 4 meninas, 4 crianças. Em 73, Nossa Senhora aparece também a uma jovenzinha. Em 84, em Ruanda, na cidade de Kibeho, Nossa Senhora apareceu a 4 meninas, crianças. Por que será que Deus permitiu que a Virgem Maria aparecesse a pessoas tão jovens, a crianças, a adolescentes? Por quê? Porque Deus sabe
que eles acolheriam a mensagem e a levariam adiante. Que eles dariam atenção às coisas do alto. Por quê? Porque seus corações e almas não estavam ainda contaminados pelo mundo e pelo pecado. Por que que quando a Virgem Maria aparece, por que que quando Jesus também se revela, como já se revelou a tantas crianças, não fez ao Santo Padre o Papa, aos bispos, aos padres, aos religiosos e religiosas, aos adultos que frequentam as nossas paróquias? Por quê? Porque o Senhor sabe que no coração desses homens e mulheres muitas vezes vai parar a dúvida. Vão achar que estão ficando loucos, que é coisa da imaginação. A criança não. A criança acolhe. Na nossa vida espiritual, nós precisamos acolher o que Deus quer. Nós não podemos ter medo do que o Senhor nos pede. Nós não podemos ter reticências em dar a Deus o nosso sim. Porque se Deus mostra, se Deus chama, se Deus dá, é porque Ele quer confiar a nós tal coisa. É aqui que nós precisamos aprender a agir como as crianças. Vem e eu vou. Salte e eu saltarei. Abandone-se e eu me abandonarei. Somente assim eu experimentarei na minha vida a graça de Deus acontecendo. Só assim os planos de Deus poderão se cumprir na minha história. Ora, mas ao longo da história, Deus não deu revelações também a homens e mulheres adultos? Nossa Senhora não apareceu a adultos? Também. Mas eram pessoas de uma intimidade gigantesca com Deus. Pessoas que nunca se opuseram a fazer a vontade de Deus. Pessoas que não tinham nada entre elas e o Senhor. É por isso que o Senhor se manifestou a elas. Então eu e você hoje, quero lhes fazer esse convite também que eu me faço pessoalmente. Vamos suplicar ao Senhor a graça de termos um coração, uma alma, como o coração e a alma de uma criança. Disponíveis, abertos, inteiramente desejosos de cumprir aquilo que nos é proposto. Que Deus te abençoe e até amanhã.